Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediências, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, é para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. Amém, meus irmãos? Que palavra, né? A palavra por si só, ela já fala muito aos nossos corações. Agora a gente vai entender um pouco, porque Paulo está aqui em Efésio, agora falando sobre a salvação pela graça. Aquele povo, outra hora, estava vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que estava desagradando a Deus. Tanto é que ele começa dizendo no verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que Paulo está dizendo aqui na igreja de Efésios, naquela cidade, dizendo que agora aquele povo estava vivo novamente. Mas o povo estava andando, o povo estava vivendo uma vida como eles achariam que devia ser vivida. E Paulo agora está dizendo, vocês agora são vivos, porque vocês eram mortos em suas ofensas e em seu pecado. E Paulo continua dizendo, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que Paulo, interessante, como ele cita esse versículo que há mais de 2000 anos atrás nós pegamos, hoje lemos e vê que se encaixa perfeitamente no que nós vimos, no que nós estamos vivendo em um contexto. Muitas pessoas que ainda estão mortos, muitas pessoas que ainda estão mortos num sentido espiritual, que está aqui vivendo sobre a potestade. Ele fala aqui, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui é Satanás. Ele é o príncipe da potestade. A palavra de Deus vai dizer lá em Daniel que Daniel estava ali orando há 21 dias e veio o anjo Gabriel e disse a ele, Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu fui impedido de passar pelo príncipe, pelo príncipe da potestade,
os demônios, de uma forma, prendeu Gabriel ali, para que ele não fosse levar a resposta para Daniel, que veio arcanjo, precisou Deus mandar arcanjo guerrear para que Gabriel fosse livre e ele trazer a resposta a Daniel, o qual ele estava orando, já tinha 21 dias. E aqui Paulo vai dizer a mesma coisa. Olha, vocês antigamente viviam no mundo, andava no mundo segundo o curso, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha como Paulo está dizendo, o espírito que agora ele opera no filho daqueles que é desobediente. O espírito, o Satanás, que não quer que as pessoas tenham uma mente aberta para entender, para reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. Como eu e você reconhecemos isso na nossa vida, nós não vivemos mais preso pelo príncipe da potestade. Olha, ele está dizendo, outra hora nós andávamos nos nossos pecados. Nós éramos mortos pelos nossos pecados. Não deixava, nós não tinha como enxergar a vida que o próprio Jesus disse que veio para nos dar com abundância. Paulo está dizendo aqui, agora esse espírito opera nos filhos da desobediência. Então, todas as vezes que nós fizemos algo que desobedece à palavra de Deus, nós estamos sendo guiados pelo este príncipe aqui. Esse príncipe do ar, o príncipe da potestade. Olha como Satanás é sorrateiro e ele procura uma brecha para que a gente esteja ali numa dispensação de pensamento, a gente esteja ali às vezes angustiado, às vezes ali triste, cabisbaixo. Ele vai e entra e faz com que aquela pessoa seja escravo dele, porque fica desobedecendo, fica vivendo no pecado, fica vivendo na desobediência. Ao que Paulo está dizendo aqui, é um espírito que opera nos filhos da desobediência. Então logo a gente para pensar que aqueles que desobedecem está sendo guiado pelo espírito que está desobedecendo a palavra de Deus. Mas ele continua dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha que Paulo está dizendo aqui, olha, entre os quais todos nós também antes andávamos. Antes de quê, Paulo? Antes de conhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Antes de conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Antes de conhecer o pão vivo que desceu do céu. Antes de conhecer a água que sacia nossa sede. Antes de conhecer os princípios bíblicos. Nós andávamos. Aqui é um verbo que ele vai dizer no passado. Olha, você andava assim. Não é mais para andar, porque hoje eu e você conhecemos a palavra de Deus. E é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que vai tirando todas as impurezas. Nós estamos sendo guiados agora não pelo Espírito do ar, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, como é que ainda eu fico fazendo algo que está desobedecendo? Toda vez que eu faço algo que está desobedecendo, sabendo dessas verdades que agora eu vivo, eu estou sendo guiado pelo espírito da potestade, pelo espírito que opera no ar, pelos espíritos que prenderam Gabriel para não levar a resposta até Daniel. E Paulo está dizendo aqui, entre os quais todos nós também antes de quê? Antes de conhecer que verdadeiramente o Filho do Homem nos libertou.
mas porque nós olhamos para o contexto e vemos pessoas que estão vivendo assim hoje, mesmo conhecendo a palavra. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos hoje que está vivendo assim nos tempos de hoje? E Paulo está aqui dizendo aqui na igreja de Efésios, olha, antes vocês andavam assim, porque vocês não conheciam a verdade, porque a verdade não te libertou. Mas agora não ande mais assim. E Paulo continua dizendo aqui, porque nós também era filho da desobediência, ele vai falar aqui, ó, fazendo a vontade da carne. E eu paro para analisar que todas as vezes que a gente faz a vontade da carne, ele vai falar, ele vai ser mais além, a vontade da carne, do pensamento, éramos por natureza filho da ira. Nós éramos filho da ira. E o que é ira? É tudo aquilo que a gente canaliza e vem um ódio, vem a raiva e nós somos guiados por pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus. Então isso significa ira. A Bíblia diz ireis, mas não pequeis. É quando a gente tem um controle, o equilíbrio para que a gente também passe pelas mesmas aflições, mas nós temos que se apegar no bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos controlar, ser equilibrado. Não porque nós conseguimos por nós mesmos, mas porque tem algo maior que não deixa que a gente solte um palavrão, que não deixa que a gente fale uma palavra de maldição, que não deixa que a gente, às vezes, em uma discussão, agrida o próximo. Faça algo e a gente às vezes fala, eu só não falei isso, eu só não fiz isso, eu só não agi assim porque eu sou crente, porque eu conheço a verdade, porque ela me libertou. Mas a gente briga todos os dias com a nossa carne, com a nossa ira. E nós só podemos controlar essa ira, nossos pensamentos, se nós tivermos uma vida verdadeiramente em devocional, em comunhão, em relacionamento com Deus. Porque não existe aqueles que não estão lendo, aqueles que não estão buscando, aquele que não está batendo na porta. Jesus diz, me buscará, me acharás quando me buscar de todo o vosso coração. E se a gente não estiver fazendo essas coisas que a Bíblia manda, olha, Josué, esse livro aqui, ó, Moisés disse para Josué, medita nele dia e noite. Sede forte, sede corajoso. Mas eu vou lhe dar algo aqui que vai lhe dar sua vitória. Toma aqui, Josué, medita nele dia e noite para você ter vitória. Aí a gente vai saber controlar na hora da ira. A gente vai saber controlar na hora da raiva. A gente não vai deixar descer para o coração o ódio, o rancor. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala o coração está cheio. Então vamos se encher da palavra. Para que saia coisas boas. Para que a gente possa guiar as outras pessoas. E Paulo continua dizendo, olha, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Antes nós éramos assim. Mas no verso 4, ele vai nos dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Olha como eu era miserável, pecador, era morto, não via, eu tinha as escamas nos olhos que Paulo falou que ele tinha, mas ele vai dizer, olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, foi vontade de Deus, Ele nos amou primeiro, por muito Ele nos amar,
Ele nos fez que nós também amássemos Ele, que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. E a palavra continua dizendo, estando nós ainda mortos, aonde Paulo, em nossas ofensas, nos vivificou. Nós estávamos mortos, o espírito estava morto, estávamos vegetando, nós não conhecíamos a vida. Mas ele vai dizer aqui, estando ainda morto nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, por meio de que, Paulo? Pela graça de Jesus Cristo, nós somos salvos. Então é esta graça, meus irmãos, que tem que bastar na nossa vida. Essa graça que nós temos que ter a misericórdia de olhar e dizer, pela graça de Deus, hoje eu estou aqui salvo. Pela graça de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas um dia a porta da graça vai se fechar. Assim como veio aquele povo outra hora e vivia na lei, no tempo da lei, a lei foi cumprida. A lei não foi revogada. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E a partir de hoje, a lei é eu. A lei é os meus mandamentos, a lei é o que eu falo, a lei é o que eu vivo, a lei é os milagres que eu opero, a lei é o reino de Deus. Hoje nós somos salvos pela graça, porque se nós vivêssemos hoje no tempo da lei, automaticamente ninguém ia ser salvo. Ninguém ia ser salvo se nós vivêssemos no tempo da lei. E a palavra de Deus vai dizer, olha, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E Ele vai falar, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que privilégio, meus irmãos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha como nós era outra hora, miserável, homem, miserável, pecador, vivíamos fazendo a vontade da carne, dos desejos da carne, dos pensamentos, perversidade. Vivíamos traindo uns aos outros, em uma vida de lamaçal. E agora ele vai dizer aqui, olha, pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar. Aonde, meu irmão? Nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Olha que privilégio aí você tem. Nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, porque aonde a gente chega, a presença de Jesus Cristo tem que chegar junto com a gente. A presença do Espírito Santo tem que chegar, porque Ele vive em nós. Então, se aquele lugar tem ódio, pela nossa chegada, pelo que existe dentro de nós, ali tem que agora existir o amor. Se a gente chega num ambiente de trabalho e está tudo bagunçado, e está tudo ali um com raiva do outro, nós temos que levar a paz. Nós temos que levar a luz. Está tudo em treva, os pensamentos contrários. A treva também não significa a escuridão de apagar uma lâmpada só e ver tudo escuro ou fechar os olhos, mas as trevas que eu falo aqui também é de pensamentos, de sentimentos, que hoje em dia é raro ter um sentimento de um pai com filho, uma esposa com esposo, um irmão com irmão. Hoje em dia, se a gente for ver, é mais interesse. Mas aqui Paulo está dizendo aqui, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus nós passamos pela prova, em Cristo Jesus nós levamos a paz.
Nós levamos a luz do entendimento para aquelas pessoas que não conhecem a verdade, que não foi liberto pela verdade. Em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou. Ele vai dizer tudo isso, mas porque Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele teve misericórdia pelo seu muito amor, com quem nos amou. Hoje nós podemos nos assentar em lugares, não estou falando só quando a gente for partir desta vida e for para o plano celestial e a gente vai sentar num lugar celestial. Não, aqui também nós sentamos em lugares, mas cadê ali ser celestial, ser como se fosse um céu, se nós sentarmos num lugares e começar a se envolver com aquelas conversas que não agradam a Deus? Lembrando de que outra hora nós éramos. E não falar para essas pessoas que quem nos tirou de lá do lamaçal foi Jesus. Nós não vamos sentar nos lugares celestiais, porque o lugar celestial é santo e a presença de Jesus Cristo, onde quer que chegue, tem que ser santo. Nós temos que ser santo, separado, para anunciar que Jesus Cristo restaura, transforma e cuida, e quer dar uma vida nova, e quer nos libertar, e quer nos amar. E onde nós chegarmos e nós anunciar que esse Jesus maravilhoso, este amor maravilhoso, esta água que saciou a nossa sede, o pão que nos alimenta, aquele lugar vai ser santo. Porque a presença do Espírito Santo chegou. Paulo continua dizendo aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer, para mostrar o que? O século vindouro, os que vão vir, as gerações que vão chegar, que está aí, que nós somos ali o condutor dessas pessoas, desses adolescentes, dessas crianças, dessa geração que está cada vez mais difícil de entender. Antigamente, quando a gente se trancava em um quarto, era porque botava de castigo. E ali a gente ficava, e quando saía, nós apontava outra coisa, e ali voltava para o castigo. Hoje em dia, vai um adolescente, 15, 16 anos, 13, 14 anos, se trancar em um quarto, está com depressão, está isolado. Uma geração fraca, que não conhece Bíblia, não conhece os princípios e que tem que mostrar nós que andávamos antigamente nos lugares imundos, mas pela graça nós somos salvos, mas pela graça nós somos libertos, nós sentamos agora nos lugares celestiais e agora nós temos que mostrar por obrigação essas pessoas o que Jesus Cristo fez na nossa vida. E agora ele vai falar para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas. Que riqueza maior nós temos, meus irmãos? A graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Observe que ele repete em Cristo Jesus. Observe quantas vezes ele vai falar. Nos versos anteriores, ele vai falar. No verso 5 ele vai falar. As ofensas nos vivificou juntamente com Cristo Jesus, pela sua graça nós somos salvos. Ele vai falar no 6 também, olha, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No 7 ele vai repetir de novo para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Observe, graça, graça, graça. Ele está repetindo graça para que nós possamos enfatizar, inculcar na nossa mente que pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Por isso que nós somos salvos, por isso que nós somos libertos, por isso que Ele nos amou, por isso que nós agora não vivemos mortos nas nossas ofensas, não vivemos mortos no nosso deleite, não vivemos mortos na nossa carne, no desejo do pensamento, porque foi pela graça em meio em Cristo Jesus. Ele vai falar aqui, porque pela graça, mais uma vez, no verso 8, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que Deus nos deu, a graça da salvação. Olha que coisa maravilhosa, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, meu irmão, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos porque nós damos uma cesta básica. Não somos salvos porque nós fazemos, muitas das vezes, uma bondade para a pessoa. Não somos salvos pelas obras que nós fazemos no Evangelho, no meio do Evangelho. Somos salvos, pelo dom de Deus, pela fé, que isso é dom de Deus. Não é, ele fala no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você viu o que eu fiz? Eu fui salvo porque eu dei R$1.000 a uma pessoa que estava precisando. Eu sou salvo porque eu fui lá e pintei a casa de uma pessoa. Eu sou salvo porque eu passei uma semana ali rebocando, colocando piso na casa de uma pessoa. Não vem pelas obras para que eu e você não se glorie. Porque, meu irmão, ele vai finalizar, e eu finalizo essa mensagem no verso 10, quando ele vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andêssemos nele. Ó, que coisa maravilhosa, porque somos feitura, ele que nos fez. Não vem das obras para que a gente não se glorie, mas porque somos feitura da sua criação, seu criado, em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andêssemos nelas. Nós temos que andar pelas obras de Deus. Não vem do meu esforço, não é eu que criei a obra para mim, mas ele vai falar, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Olha a diferença, olha que diferença tem aqui, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos agora criados em Cristo Jesus. Observe que ele vai finalizar mais uma vez falando que nós somos criados em Cristo Jesus, que outra hora nós éramos guiados pelo príncipe do ar, o príncipe da potestade. Agora Deus nos fez criatura sua, criado em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora aqui que entra a obra. Porque primeiro nós fomos libertos, nós fomos criados, nós fomos ali transformados por quem? Por Cristo Jesus. Agora nós temos que andar na obra de Deus, as boas obras, as quais Deus preparou. Deus que preparou a obra do Evangelho, a obra dele. Ele que preparou para que eu e você pudéssemos andar nela. Aqui vem toda a diferença, meus irmãos. Nós fomos criados, feitura sua, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e então nós temos que andar nele, fazendo a obra de Deus, mas nele quem? Em Cristo Jesus. Aí vem a diferença. Meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos entender
que outra hora nós andamos como filhos da desobediência. Mas hoje, se tem alguma área que ainda falta ser transformado por Cristo, para que a gente saia de ser filho da desobediência, procure se limpar mais, se santificar, se justificar pela palavra, é a palavra que nos justifica. Para que a gente continue fazendo a obra de Deus, não relaxadamente, não de qualquer maneira, mas em Cristo Jesus. Isto é dom de Deus, para que eu e você não se glorie, mas para que a gente tenha o prazer, a consciência de dizer: nada é feito para mim, mas tudo em minha vida é para glorificar, exaltar, bendizer o teu nome, Senhor. Que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações, que a gente possa entender que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça de Jesus Cristo. Que nós fomos feitos em Cristo Jesus para andarmos fazendo a obra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa completar em nossos corações o que faltou nesta manhã. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.